Marcos, aqui é o Alex, Sim. prazer falar contigo. A minha pergunta Alex, seria uma pergunta aqui em relação a uma questão, uma crítica, né? Acho que você disse em relação Sim. aos 30 anos que você acompanha. A gente tem uma eleição muito polarizada, né? A terceira via parece que não vingou e não vai vingar, né? Então, assim, por um lado tem o governo Bolsonaro, que você acabou de dizer muito bem, né? Por um lado a gente tem o ex-presidente Lula, que a gente também conhece o currículo dele. Falando em segurança jurídica, né? Que foi o último ponto que você falou, ou seja, a segurança por parte dos investidores, segurança jurídica e investimentos. Você acredita que o ex-presidente Lula, ele teria uma visão de maior segurança, né, jurídica, né, uma leitura mais democrática para o Brasil, em comparação com o presidente atual, Jair Bolsonaro? Qual a opinião que você tem em relação a isso? Essa eleição, ela vai ser a primeira vez que nós temos um ex-presidente, né, tentando voltar ao poder. Nós não tínhamos visto isso. Então será uma eleição de comparação. Isso. O que um fez em relação ao que o outro fez. Quando você pega a primeira eleição de Lula, o que você vê é o seguinte: apesar dele iniciar o seu primeiro mandato, né, dizendo que tinha recebido uma herança maldita de Fernando Henrique Cardoso, ele começa com esse termo, ele seguiu a cartilha que já tinha sido elaborada antes. Ele manteve, em boa parte, toda a questão econômica e fiscal estabelecida pelo governo Fernando Henrique. Tá? Se você for observar a linha econômica seguida no primeiro governo Lula, tá? É exatamente igual ao que o Fernando Henrique fez. Então ele manteve ali aquela estabilidade, o que deu segurança ao mercado. Essa que é a verdade, ele deu segurança. Naquela época, vamos lembrar, ele foi obrigado a criar uma coisa chamada Carta aos Brasileiros, para dizer que ele não seria nenhum doidivanas de mudar tudo aquilo, de acabar com o Plano Real e tudo mais, que ele seguiria, que teria segurança, né, na questão econômica. E isso foi importante. O que você tem agora, né, o Lula, ele não está mais dizendo que eu serei assim. O que o Lula está dizendo eu fui assim, eu segui essa cartilha e eu alcancei esses pontos, eu alcancei alguns patamares importantes. Redução da miséria, a questão, por exemplo, do equilíbrio fiscal, né, que ele conseguiu alguma coisa ali. Mas ele vem dizendo bastante no discurso em relação ao furar teto de gasto, em relação ao congelamento de preços. Sim. Essa questão do teto de gasto é outra coisa que a gente discute muito. Por quê? Assim como nas empresas privadas, tá, o governo ele tem que montar seu orçamento. Assim como você tem diversos tipos de orçamentos diferentes na iniciativa privada, orçamento base zero, orçamento flexível, orçamento rígido, não importa. O governo ele também tem um tipo de orçamento. E o orçamento do governo, tá, é quase como um orçamento de base zero, como a gente costuma brincar. Por quê? Ele começa tudo calculando para o ano seguinte. Só que é quase que inflexível. Quando você coloca a questão do teto de gastos, você diz o seguinte: olha, nós só podemos agir dentro desse patamar. Qualquer coisa que venha qualquer externalidade, qualquer variável dummy, como a gente brinca, né, qualquer coisa exógena, nós não temos condição de mexer. Então, o que acontece? Um teto orçamentário muito rígido impede ações governamentais rápidas para minimização, por exemplo, de pobreza, para situações de caos, para situação, como aconteceu com a pandemia, por exemplo, isso dificulta muito. Agora, se você não tiver um balizamento, tá? Um país que tem um nível de dívida elevado, que não tem um balizamento, tá, dos seus gastos, tá? Ele indica para o mercado, tá? Ele dá um péssimo indicador para o mercado, que é o seguinte: tudo vale. Eu posso continuar me endividando e pode ter o risco de default. Então, eu costumo dizer que nessa questão orçamentária, nem tanto o mar, nem tanto a terra. Você tem que ter uma previsão orçamentária de qualidade, porque a nossa previsão orçamentária é de péssima qualidade. Tá? Nós temos que ter uma previsão orçamentária de qualidade? Sim. Ela deve ser rígida em alguns pontos.
Mas se ela for rígida demais, ela impede ações do governo. Mas você tem que ter algum nivelamento. Não um teto fixo, como costumam brincar, não é um teto fixo, mas alguma coisa que gere alguma maleabilidade, como qualquer empresa bem administrada. Uma empresa bem administrada, quando monta o seu orçamento, tá? Se acontece alguma coisa no meio do ano seguinte, ou seja, no ano de execução desse orçamento, ela reúne sua diretoria e faz o quê? Olha, vamos mudar isso aqui. Por quê? Nós precisamos por questões exógenas que não conseguimos prever antes. O governo também tem essas questões exógenas. Ele tem que mexer. Então tem que ter flexibilidade. O problema é você flexibilizar demais num vale-tudo eleitoral. Isso é perigoso. Porque isso abre uma porteira, abre um precedente para que nas próximas eleições, nas eleições futuras, entendeu? Você possa fazer o que quiser. Imagina, criar um estado de emergência sintético, fictício. Esse é um grande problema. Entendeu? Qualquer um pode fazer isso. Poderá fazer isso no futuro. Tá?